O episódio 5 de Bleach trouxe vários abates pra guerra. Vários Shinigamis foram derrotados, mas Renji mostrou que tá em outro nível agora. Nesse vídeo vamos discutir vários pontos do episódio, construção das lutas, polêmicas e muito mais. Se quiser assistir comigo, só me acompanhar lá no twitch.tv/narrativando. Eu tô vendo Bleach todo sábado, 2h30. Ah, tomou, hein? Cara, o Mayuri tá como, mano? O Mayuri com o Yamamoto falou: parabéns, Yamamoto. Muito boa sua coordenação, viu? Deu tudo certo. Caraca, eu acho que você só foi um pouco arrogante. E deu merda. Aí o Yamamoto falou, calado. Agora com o Kyoraku, só meteu... Nossa, mano, quando você tá tomando um chazinho, a gente se fudeu, hein? Parabéns, muito bom o seu trabalho. O Mayuri tá falando tudo que o público queria falar pros capitães gerais dessa society. Eu sei que... Enquanto que o Kyoraku tava parado com o Jugran ali, eles estavam, se você se mover, eu vou me mover. Se você for ajudar seus caras, eu vou ajudar os caras. E aí, um anulava a força do outro ali. Era meio que a melhor opção que eles tinham no momento. Vamos todo mundo ficar parado, porque aí a gente aposta na capacidade da nossa própria tropa de ser competente, sem depender da gente. Porque a gente pode, né, pode dar uma merda. Se eu fizer um movimento em falso, o cara ganha. Os dois estavam pensando nisso. Só que mesmo assim, pra você que quer ver porrada, você leitor de shonen, eu tô incluso nisso, eu quero ver porrada. E eles não caírem na porrada é frustrante. Então, que bom que o Mayuri deu farpada no Kyoraku, porque é o que o leitor quer. Vai ficar aí de tomando chazinho? Eu quero guerra, entendeu? Kensei, pensa no que seu Zanpakuto faz. Não fala, só pensa. Essa Zanpakuto pode fazer a trajetória de seus passos. Pensa, não fala pro inimigo. Não explica pro inimigo, pelo amor de Deus. A Bankai do Kensei é uma britadeira, né? Basicamente é isso que é. Só que eu sempre achei que, tipo, o visual dela é muito legal, mas a execução dela, tipo, o visual dela parada é legal. A arma e tal, tipo, um negócio aqui. Mas ela em si não tem uma parada tão chamativa. Tipo, ele fica parado, tipo, ele bate e fica dando várias explosões aqui. Só que a forma que isso foi mostrado tanto no mangá quanto no anime, eu não acho que foi tão bom assim. Era uma Bankai que teria que ter muito... Imagina sequência de Kung Fu, tá ligado? Sequência de boxe, sequência de porrada. Tinha que ter várias sequências assim, pra ficar bacana, na minha opinião. Tipo, a coreografia. Eu confiei. Ficou melhor. Porque no mangá ele faz assim, hahaha, o meu poder na verdade faz com que você escute ilusões sonoras e pelo fato de você escutar ilusões sonoras, meu poder transforma isso em realidade. Então a menos que você seja surdo, você será incapaz de desviar dos meus poderes, porque ele está na sua mente através do momento que você escuta as minhas... Tipo, ele faz um TCC e explica tintim por tintim como o poder dele funciona. Aí o Mask vai lá e tu! Aqui não. Aqui ele deu uma sambada, ele falou, não... Seus ouvidos estão sendo cativados, enquanto seu coração estiver cativado pelo som, você irá queimar e tal. Melhorou, mas ainda assim falou demais. Ainda assim falou... Se antes na escala de 0 a 10 de burrice, ele foi burrice 15, aqui ele foi burrice 8, 7. É que, pô, aqui no mangá é intancável essa parte do mangá, é revoltante. Tipo, porque ele literalmente fala como counterar a Bankai dele. Aqui não. Aqui ele deu uma de... falou demais, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Tá ligado? E é foda também. Por quê? Talvez a Bankai dele tenha que ser etapas, né? Tipo, é água, fogo, lava e finaliza. Sei lá, não sei. Mas custava finalizar? Eu não sei se a Bankai do Rose, você precisa fazer ela na sequência que ele mostrou. Se precisa, ok. Se não, pra que brincar com o cara, tá ligado? Você mal deu dano nele, queimou o ombro do cara, porra... Parabéns, Rose. Caralho, muito brabo. Eu acho que dava pra ser utilizado de forma melhor. Aí o Sindrulis falou o seguinte. Tá, mas a pergunta é... É ruim porque ele é burro? Os personagens não podem ser burros? Personagens podem ser burros. Só que aqui a gente percebe que não é uma questão só de burrice. É aquela síndrome de shonen de explicar pro inimigo pra explicar pro leitor. E isso é frustrante. Pelo menos aqui a gente tem, né, uma cena que pune o personagem por fazer essa burrice. Olha só, o cara pegou o poder dele, aprendeu como counterar. Isso é legal. Só que de qualquer forma, muitas vezes, quebra a nossa suspensão de descrença, porque o cara é um capitão, o cara é um guerreiro veterano de 500 anos de idade, o cara já matou tudo que é bicho, o cara matou o James lá sem nem piscar. Tudo bem, a parte dele falando as partes artísticas e tal foi legal, mas ele explicar o poder é sempre frustrante por causa disso. O Kubo teve uma ideia legal de punir o personagem por causa disso. Só que qual que é o sacrifício na hora que você tem essa punição? Você transforma o Rose num merda colossal. Normalmente você faz isso com personagens que você quer desmoralizar. Mas, cara, fazer isso com o Rose é muito sacanagem, cara.
A Bankai é interessante, o poder é legal, a galera gosta dele porque ele é um Vizard, e aí dá nisso. Não tem como prever como o maluco vai furar o próprio tímpano. Só que percebe que ele simplesmente podia ficar quieto. Então assim, a cena é realista. Só que as pessoas não querem coisas realistas necessariamente. As pessoas querem momentos fodas. E quando o momento foda vem em cima de uma burrice de um protagonista, você fica revoltado com ele, tá ligado? Isso vai variar de pessoa pra pessoa. Eu fico revoltado porque, pra mim, passa do que o personagem deveria demonstrar. A consequência existir é muito foda. Mas, caralho, um capitão de 500 anos de idade não deveria fazer isso. E não foi demonstrado que é uma característica desse personagem. É uma característica de shonen, vamos dizer assim. E isso é revoltante pra mim. Eu não gosto de nenhum shonen. Eu não gosto de One Piece, eu não gosto de Naruto, eu não gosto de Bleach, eu não gosto de Dragon Ball. Toda vez que o cara começa a explicar o poder, eu não gosto. Jujutsu conseguiu dar um jeito legal nisso com a capacidade de, tipo, você falar maldição, aumenta a intensidade dela. Isso foi legal. Olha só que interessante. O Sangue falou o seguinte: o roteiro forçou a derrota deles. Cara, normalmente a gente só fica puto quando o roteiro força a vitória. Alguém sentir que o roteiro forçou a derrota do protagonista, do herói, mostra como que a perspectiva dessa pessoa, ou talvez de parte do público, esteja em de fato querer ver os heróis descerem o cacete, ver eles brilhar, os Vizards, que era uma grande promessa. Também tem isso, né? A gente tem a promessa dos Vizards de serem fodas. Cadê eles sendo fodas? Os capitães do arco do passado, que agora sei que e tal. E aí não tem, você fica tipo, putz, cara. Entendeu? Aqui melhoraram o mangá, obviamente, a gente teve cenas de animação bem legais dessa luta aqui, ficou bem bacana, mas o poder do Kensei nem no mangá, nem no anime ficou tão legal assim, infelizmente. Tashikaze é uma Bankai visualmente legal, e tem até uma, tipo, é um poder força bruta, né? Ele dá várias explosões com soco, só que a coreografia não foi tão boa assim, infelizmente, porque a gente não viu ele lutando de verdade, eles deram uma economizada sinistra aqui, dele só fica com a mãozinha na barriga do cara e ficar dando barulho de explosão. Eu também adoro o Kensei, mas parece que o Kubo de fato quer fuder com ele. E aí a gente tem o desempenho dele na guerra é bem triste e no anime manteve-se triste até o momento, infelizmente. Então acho que foi a parte menos aproveitada do episódio. Eu gostaria que tivesse mais. Eu queria que muitas das lutas fossem um pouco mais estendidas, sinceramente. Cenas novas, sabe? Tipo, uma coreografia mais elaborada. A parte do Rose ficou bem legal. O poder dele é bem macabro, bem esquisito. E o maior problema foi melhorado, né? Que no mangá a forma que ele perde é frustrante. E no anime evitou ser tão frustrante assim. Apesar de ainda deixar muitas pessoas boladas. O erro dele, né? Ele cometer esse erro e ser punido por isso é uma parada meio problemática, né? Pra muita gente. Porque é difícil da gente conversar sobre isso, porque envolve muita coisa. Os Vizards, eles eram uma promessa pra muita gente. O Kubo fez um hype enorme com eles. E acabou que eles não entregaram tudo isso. Então, eu acho que talvez esse seja um dos motivos das pessoas ficarem revoltadas com o que acontece aqui. Porque o Kubo, ele não entrega o hype dos Vizards nem com o Kensei, nem com o Rose. O Kubo faz com que a luta dele seja muito rápida. Eles acabam sendo degraus pra outros personagens brilharem, né? Eles acabam demonstrando atitudes que você não sente que condiz com o capitão, ainda mais o capitão veterano, igual eles. E eles aparentemente não botam aquele senso de dificuldade pro oponente. Porque a Bankai do Rose aí é muito louca, muito interessante. Só que vai lá, qual que foi o dano que isso causou no Mask? Queimou aqui a roupa, deixou o cotovelo arranhado. Porra, pelo amor de Deus. Essa é uma das coisas que a galera no mangá reclamava muito na época, que é como os personagens que as pessoas queriam ver não foram tão bem aproveitados assim. A gente nem vê a Bankai inteira dele, né? Mas olhando do ponto de vista puramente, tipo, do que poderia fazer pra melhorar, estender essas lutas seria bem legal, né? A gente vê o terceiro ato, vê o Mask masculino morrer e ser revivido pelo James de novo, ou algo do tipo. O Mask da masculina, tipo, ficar tipo, caralho, eu vou morrer. Mas ele falou alguma coisa de som. Tá, vale a pena tentar. Pum, vai lá e estoura o tímpano dele. No meio do golpe final do Rose. Você fica tipo, caralho, o Rose ia vencer. O Rose ia matar. Só que o cara foi esperto. Aí você vê a diferença entre o mérito do personagem por ser inteligente e o demérito do outro por ser burro. Tipo, em vez de você falar que a luta acabou porque o Rose foi burro, você fala, caramba, a luta acabou porque o Mask foi inteligente. E aí, beleza, igual o falou, o personagem não pode ser burro? Poder pode, mas e daí? E daí que ele pode? Se isso causa uma reação negativa na maior parte dos leitores, é ruim. Entendeu? É puramente assim, porque o que existe na obra não é só lógica ou possibilidade dos acontecimentos. É como tudo foi preparado e as expectativas do leitor nesse ponto. As expectativas do leitor nessa luta, beleza, você pode quebrar a expectativa do leitor, isso também funciona. Mas você quebrar a expectativa do leitor não quer dizer que você vai ter uma reação positiva sempre. Se a capitão a reação da quebra de expectativas deixou todo mundo puto, incomodado e xingando o arco, parabéns, você fez merda. Porque eu acho que também não é legal. Porque aquele negócio, os caras têm 600 anos de idade, porra, capitão veterano, não pode cometer erro burro desse.
porque a gente sente que esse erro não é o erro do personagem, porque não foi de uma demonstração do Rose ser constantemente burro e falastrão. É uma demonstração de shonen tem esse porra desse problema de ficar falando essas merdas pro inimigo. Não só o Rose, mas o Kensei e todos os outros personagens durante a história. Então não é um problema do personagem. Você não vê isso como uma característica do personagem que levou ele à derrota. Você vê isso como um problema de escrita de shonen, que acontece muito em Bleach. Então é muita coisa envolvida no sentimento das pessoas. E assim, deu errado. Estatisticamente deu errado pro Kubo. Alguém gostar ou desgostar, a gente não tá nem aí, cada um tem um gosto. Mas estatisticamente é uma cena que fez muita gente reclamar do mangá, parar de ler o mangá, desmerecer a obra, porque teve uma desassociação do que é a escrita e do que é a história. Tinha muita coisa em jogo pra acabar assim, desse jeito, sabe? Tinha muita forma melhor de fazer as coisas, tinha muita forma melhor. Mesmo dele falando, ele podia ter usado o último ato e falar durante o último ato o que tava acontecendo, e aí o cara tá morrendo e no momento, pum, fazer isso e a cena continuar do mesmo jeito. Pelo menos a gente veria o último ato e o Mask pensando, caralho, eu vou morrer. Isso já, cara, só isso já melhoraria a cena. Muito. Porque você botaria que o Rose quase conseguiu matar, mas fez merda. Aqui, ele nem quase conseguiu matar. Não aconteceu nada com o Mask. Isso que é frustrante, sabe? Tipo, os capitães que todo mundo tava hypando, que o autor hypou, são um monte de merda? Como assim? Não é merda porque o personagem, tipo, o cara é um merda. É porque o personagem foi usado como uma merda. Porque você veria que o Rose tinha potencial de matar o Mask, só que ele cometeu uma falha. Vamos dizer assim, né? Aqui, por mais que tenha sido a mesma coisa, você não sente que o Rose teve esse valor. Esse que é o foda, é como as pessoas se sentem lendo. O que eu acho que eu vou falar na minha análise do arco final, no YouTube, é que um dos maiores problemas desse arco foi não ter dado espaço pros Quincy's respirarem, igual o Kubo fez com os espadas e com os Shinigamis, por exemplo. Com os Shinigamis e com os espadas, a gente teve a história inteira, além de mostrar eles como antagonistas, a gente viu eles como personagens. A gente vê a traição dentro da Society, a gente vê o Hitsugaya investigando, a gente vê o Zaraki brigando com o Touzen, com o Mamura, a gente vê o Kyoraku e o Kitaki, porra, vendo que tem alguma coisa errada. É muito legal a dinâmica, tem várias coisas, tem várias camadas de acontecimentos. Com os espadas, a gente vê o Kyoha e o Yami chegando lá, a gente vê o Green Joe sendo meio rebelde, perdendo o braço, a gente vê as meninas batendo na Inoue, a gente vê a dinâmica do Kyoha com a Inoue, a gente vê o Noitora, e o Noitora tem a bagulho dele, ele luta com o Ichigo, ele quase mata o Green Joe, depois luta com o Zaraki, depois luta antes disso luta com a Nilel. Então a gente vê, tipo, a gente sabe que o Noitora é super machista, de fato ele fala, é uma vergonha perder pra uma mulher não presta pra nada, ele é putaço com isso, então você fala, caralho, o personagem aqui é piroca da cabeça. Então existem outras camadas nos personagens. O Noitora traindo a Mel no flashback e tal. A gente tem várias camadas de coisas que estão acontecendo. E eu acho que isso faz com que eles sejam personagens muito mais memoráveis do que os Quincy's. Porque os Quincy's aqui, o que eles são? Eles são puramente antagonistas. Você vai ter um ou outro que é mais interessante, o Besby a galera gosta muito por causa disso, porque a gente tem um desenvolvimento melhor dele, mas a maioria tá lá como vilão. A gente não tem a cena deles se desenvolvendo como personagens por trás das cortinas. A gente vê o que tá na cabeça de cada Quincy, por que eles têm tanto orgulho naquilo que eles fazem, como que foi esse 800 anos preso no Império das Sombras, como é que foi tudo isso, né? Então eles acabam sendo muito unidimensionais. E aí quando o Mask morre, quando a Bambieta morre, você fica tipo, tá bom, legal. Você não entende o quanto que isso é de fato impactante e nem como esse personagem é interessante de fato, porque você não teve tempo pra isso rolar. Então, por isso, eu acho que esse é um dos pontos principais de problema do arco final, que é que os Quincy's não tiveram momento pra serem aproveitados como personagens, além de antagonistas. Eles são puramente os vilões da semana pra você matar quase. Só que a gente não consegue gostar deles como personagem. Claro, a gente gosta e tal, o povo gosta da Bambieta também, mas a gente não consegue ter a mesma associação que a gente tem com os Shinigamis antigamente, quando eram vilões, e com os espadas. Até os Vizards, que tem o arco do passado, que é tipo 10 capítulos, eu acho, a parada assim, a galera gosta, mesmo que eles não tivessem tido muito tempo. Porque a gente vê o dia a dia deles, a gente entende um pouco deles, do sofrimento deles, do que aconteceu e tal. Foram culpados por um crime que eles não cometeram. E a gente não tem muito disso nos Quincy's, cara. Isso é um defeito realmente grave dentro da narrativa de um arco que é de guerra? Sim, eu acho que sim. Porque o ponto aqui não é o arco ser de guerra necessariamente. O ponto é, a especialidade do Kubo é fazer personagem que as pessoas amam. O cara faz um design e a galera já ama o personagem. Se você tivesse feito esses personagens serem interessantes como personagens, além de antagonistas,
você teria o espaço para ter batalhas muito emocionantes. Porque aí, você, por mais que você torça para os Shinigamis vencerem, você fica com aquela vontade de ver os Quincy's lutando, os Quincy's mostrando tudo, você fica, caralho. Tipo, do mesmo jeito que a galera gosta do BSB, gostar de todo mundo, tipo, cada um ter a sua marca na história. Porque os espadas marcaram a história. Os Shinigamis marcaram a história. Os Quincy's não tanto. Porque eles são muito unidimensionais. É ok você ter o soldadinho lá que vai morrer e tal. Mas qual que é o hype do Kang-Du descendo o cacete no Hitsugaya? Me explica. Eu não vejo hype no Kang-Du descendo o cacete no Hitsugaya. Não é ninguém. Se os personagens fossem elaborados como... Olha só, eles são interessantes. Preste atenção neles. É tipo a história falando, olha aqui, hein? Olha só. Aí você fica, ó, legal, caralho, vencedor do Hitsugaya, pô, o cara é forte e tal. Mas não, a mesma coisa aqui. Você não fica, caralho, o Mask de masculino é foda. Você fica, caralho, o Rose e o Kensei são dois bostas. É a diferença da perspectiva do que tá acontecendo. É a diferença entre você valorizar um personagem sendo fodão. O youtuber gringo de Bleach que eu sigo, o Mr. Tomo, um canal bem legal, por sinal, falou que os Stein Eaters, tirando a guarda real, não tem uma hierarquia de poder. Então não dá pra saber as expectativas pra cada um. Por exemplo, os Arrancas, a gente sabe que os Fracciones são lutas pros vice-capitães. Já os Stein Eaters, eles podem ser personagens fracos igual a Candice, que nem conseguiu matar um Zaraki. Eu entendo isso, mas isso não é desculpa. Se não tem uma hierarquia e o leitor não tem como se preparar pra esses personagens, é exatamente aí que o autor tem que preparar esse personagem pra você. É exatamente aí que o autor tem que, olha só, não tem uma hierarquia fixa, mas se liga nesse cara, se liga nesse aqui, se liga nesse outro. Fica atento, olha só, os caras são especiais, tá ligado? Vai ir preparando. Se você não tem uma forma óbvia de demonstrar hype pro seu leitor, você tem que arranjar formas indiretas. Né? Dragon Ball usava o Scouter por um tempo. Bleach usa as patentes, One Piece usa a recompensa. Mas aí quando tem um personagem que não tem recompensa alta e a pica, o que ele faz? Ele tem uma demonstração de poder foda. Aí você fica tipo, esse cara aí tem alguma coisa escondida. Entendeu? E não precisa ser explosivo. Ser foda é diferente de ser explosivo. Um exemplo aqui pra counterar essa parada aí. O Yami é o espada número 0, mas ninguém gosta disso. Ele é o espada número 0 e é um bosta. É um merda. A pior luta do arco ali do Ecomundo. O Zaraki e Byakuya versus Yami. Não adianta que ele tenha classificação específica pra gente entender que ele é forte. Ele é um merda. Os personagens terem ou não classificação numeral de poder pode ajudar, mas não é tudo. Então assim, classificação de poder numérico ou uma tipo objetiva, também não é necessariamente um passe livre pra você fazer personagens ruins. A gente não vê o Yami demonstrando coisas legais, momentos fodas e tal, é só ele fica... E aí a luta acontece off-screen e volta com ele morto. E daí que ele prendeu o Zaraki e o Byakuya? Estatisticamente ele pode ser poderoso, ou ele teve ações poderosas, mas não foi feito de uma forma interessante. Conceito não quer dizer qualidade. Ideia não é execução. Intenção não é competência. São coisas diferentes. Então, por isso que pra mim, o maior problema do arco dos Quincy's é que a gente não tem tempo de ver os Quincy's sendo personagens fodas. Nem o fucking Ishida. O anime melhorou isso. Melhorou muito. Deu muita cena pro Ishida extra. Isso é legal. Mas nem o Ishida tem espaço pra brilhar como Ishida. Vamos ver se no anime eles vão melhorar isso ainda mais. Eu espero que sim. Tá, mas vamos continuar. Essa é a minha opinião sobre o maior defeito desse arco. Se esse defeito fosse corrigido, eu acho que a maioria das coisas seria corrigida também. Então assim, a luta foi bem legal, a gente teve umas animações interessantes. O Mask, ele fala muito sobre ser herói, né? Que é um negócio legal, é ser um herói. Mas no final ele que mata os próprios James. E graças à morte dos James por ele mesmo, que ele pode ser morto pelo o Range. Se os James estivessem vivos ali, eles poderiam torcer pelo Mask pra ter uma forma de voltar. Mas o Mask, né, acaba se tornando o vilão que ele fala tanto combater. É um negocinho simples, mas é sempre bom quando tem. Então, legal. Um episódio bem aproveitável. Um episódio que teve mais luta, né, visualmente impactante. Essa autossabotagem do James, do Mask, é legal. É diferente da autossabotagem do Rose. Olha a diferença de perspectiva aí no que a gente tava falando. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção. E aos heróis Aleph Bellis, André Luiz Melo, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.